Olá, Trendliners! Meta batida no vídeo anterior, então vamos aqui atualizar o estudo do par Bitcoin dólar. Vamos estudar aqui o Bitcoin dólar na Binance e também verificar aqui o Bitcoin dólar, um índice, um histórico bem amplo do mercado para compreender e tentar ver essa movimentação do mercado de uma forma mais ampla. Antes de iniciar o estudo, já convido para quem ainda não se inscreveu no nosso reality, no Take Profit, tem o link de inscrição aqui abaixo, é gratuito, basta entrar no nosso canal, no nosso grupo lá do WhatsApp e também, ao momento que entrar, já vai ficar participando. E também quem, porventura, ainda não tem conhecimento, clica e veja o link do último vídeo explicando o que é o Take Profit. Nós vamos distribuir 100 Cardanos, algumas cakes, tem também algumas premiações que teremos ao longo dos próximos dias. Então tem um vídeo aí do Take Profit. Convido a participar do nosso reality show. Lembrando também que o material de derivativos está sendo atualizado durante o final de semana, então teremos aula nova de derivativos aqui no canal. Basta acompanhar a playlist derivativos. E também, óbvio, se ainda não é inscrito aqui no canal, te inscreve no canal, porque toda vez que tiver algum vídeo novo, vai chegar a notificação e você vai ficar por dentro das atualizações dos nossos estudos. Então, apresentações feitas, conteúdo atualizado, vamos falar de preço. Vou imaginar o seguinte: o diário do Bitcoin, aquela reta que tem o objetivo para ir buscar 38 mil, sofreu ontem um grande impacto quando teve 35 mil rejeitado. No último vídeo que publicamos, nós comentávamos justamente isso, o caminho que tem para 38 mil e a dificuldade inicial do teste de 35.2. Não teve volume para superar, foi realmente um momento crítico, porque os compradores, quando chegaram ali, falharam no rompimento. E essa falha do rompimento animou por demais os vendedores. Então, o mercado ficou bem vendedor depois desse topo. E hoje, testando novamente a região de 30 mil dólares. O que nos leva ao primeiro ponto a observar num gráfico de médio para longo prazo. É justamente com o advento de mais um cruzamento da morte, e sim, voltamos a falar do cruzamento da morte, nunca a diferença entre as médias ficou tão grande. Por quê? Porque hoje nós falamos de um mercado de 30 mil dólares. Então, em números, ver a diferença em 3.900 dólares já é a maior diferença registrada no histórico do gráfico. Eu posso verificar aqui o histórico do indicador e nunca tivemos uma variação tão ampla em termos de número, ou seja, a diferença simples da máxima e da mínima nunca chegou no patamar, no nível tão pequeno como esse nível que nós estamos vendo hoje no mercado. Então, a diferença em 3.900 dólares é sim uma diferença muito forte, mostra que os compradores continuam dominando esse mercado. Na verdade, os vendedores continuam dominando esse mercado no curto prazo e realmente especular compra no curto prazo fica uma tarefa muito árdua. Então, como já sabem, meu foco de compra é de médio para longo prazo. Alguns scalpers de curto prazo têm que ser tomado bastante cuidado, porque a pressão vendedora aumentou e muito. Minha pergunta clássica: Jean, você acredita que a gente volta para a região de 40 mil? Sim, acredito que volta, mas é óbvio, vamos ter que esperar voltar um movimento comprador e eu não tenho como garantir se 30 mil agora é fundo ou não, ou se porventura vai quebrar 30 e ir para 25. Então, eu vou abrir aqui o gráfico para mostrar alguns detalhes para já termos uma ideia. Primeiro ponto, a média de 200 períodos diários não virou.
Como a gente fala virar? É quando o dado atual é menor do que o dado que vai sair. Vou explicar aqui resumidamente, média móvel sempre 200 períodos, pega as últimas 200 barras e o que acontece? Próxima barra que entrar, essa última barra aqui do dia 8 de dezembro vai sair. Então, a média hoje é registrada de 26 de junho a 8 de dezembro. Quando for amanhã, dia 27 de junho, ela vai ser registrada do dia 27 de junho ao dia 9 de dezembro. Então, quando eu tenho a média que vai entrar maior do que a média que vai sair, nós temos uma projeção da média subir. Então, esse dado aqui que vai entrar amanhã, provavelmente, ele vai ser maior do que o dado que vai sair hoje. Hoje, se eu verificar quanto foi o fechamento lá de 8 de dezembro, vou ver que foi 18 mil dólares. Então, aqui, 8 de dezembro, 18 mil dólares. Muito provavelmente, a gente vai fechar hoje acima de 18 mil dólares. Então, nessa ideia, média de 200 períodos continua subindo. É uma expectativa boa compradora, porque você não vê a curva vendedora dela ainda. Por outro lado, a média de 50 períodos, olha aqui, ó, vou voltar no diário 50 períodos, média aqui, 50 períodos, vamos verificar quando é que seria. Clicar aqui para abrir no TradingView, dia 7 de maio de 2021. Então, 7 de maio de 2021, quanto foi o fechamento? Vamos verificar aqui, 7 de maio, máxima 58 mil, fechamento 57,3. Então, provavelmente hoje fecha abaixo de 57, média de 50 períodos, continua caindo. O que é que na prática isso significa? Que aquele valor que eu falei hoje, 3.900 dólares de diferença, com o dado para hoje, amanhã já vai passar de 4 mil dólares tranquilamente de diferença, o que é mais um viés pressionando a venda. Então, o gráfico diário começa também a ficar bem vendedor. E aí você vai ter uma dominância mais pressão vendedora. O que vai escapar no Bitcoin realmente é a parte de fundamentos, porque graficamente falando, cada dia mais força vendedora. Então, essa parte aqui explicando o risco, né, de entender e compreender operações longas, scalping de curto prazo, porque o diário, que era um ponto de dúvida, hoje já tem uma base praticamente vendedora. Então, ficar atento a isso. Gráfico de 4 horas. Gráfico de 4 horas alinhado na venda. E aí vem a primeira expectativa compradora do gráfico de 4 horas. Eu vou colocar aqui o indicador contrário e ele vai mostrar o seguinte: a expectativa compradora é que esta divergência de agora, que nós podemos ver aqui no gráfico, ela continue. Então, a grande expectativa compradora é essa. Olhar para o gráfico diário, ele vai ter medo. O comprador no gráfico diário ele já tem medo porque tem a pressão vendedora. Porém, é uma pressão vendedora que pode não ter capacidade de fazer novos fundos consistentes. Então, nesse gráfico de 4 horas, começa a mostrar um mercado vendedor que domina, mas não transforma esse domínio em novos fundos fortes. O que ocorre na prática? Esse primeiro fundo registrado em 31 mil no início de junho, gráfico de 4 horas. Ele tinha esse valor aqui no contrário. Quando o mercado veio e fez um novo fundo, desta feita em 28,8, e abriu a primeira divergência aqui no mercado, o que é que ocorreu? Criou-se uma expectativa que poderíamos ter um pivô de alta, e se esse pivô de alta ocorresse, seria provavelmente o fim do ciclo de baixa.
Eu volto a repetir, é impossível definir exatamente qual ponto será o fim do ciclo de baixa nesse movimento vendedor de 4 horas, porém, já conseguimos ver que temos atualmente uma segunda divergência. E aí eu deixo bem claro nesse vídeo, porque eu vou explicar lá na frente algumas operações, de entender o fator risco. O risco aqui inerente à operação agora. O que acontece com o mercado atual no Bitcoin? Eu tenho uma tendência vendedora que aumenta a pressão no gráfico diário. Eu tenho uma tendência vendedora que aumenta a pressão no gráfico de 4 horas. Porém, essa pressão não consegue transformar em novos fundos consistentes. Se eu tivesse que comentar aqui com o futebol, seria um time dominando o outro, atacando e não faz gol. E aí pode ser que num determinado momento de tanto atacar e não fazer gol, o time descontrole e leve o contra-ataque e sofra um gol. O que pode ocorrer no Bitcoin é algo semelhante. Os vendedores estão aí dominando o curto prazo, pressionando cada vez mais o gráfico de 4 horas e o gráfico diário. Porém, não tem um fundo novo feito com força. Não teve um fechamento do gráfico de 4 horas ainda abaixo de 30 mil. Aqui a gente não teve esse fechamento. Pode verificar que chegou perto, chegou em 30,170. Aqui no outro chegou o fechamento em 31,7, mas abaixo de 30 ainda não fechou. E essa dificuldade dos vendedores pode sim gerar a expectativa do pivô de alta. O que é que acontece? Eu não vou entrar long nesse mercado, mas tendo em vista a divergência do gráfico de 4 horas, eu já vou ficar atento à eventual oportunidade no pivô, que vai ser uma operação de muito risco, vai ser uma operação no gráfico de 1 hora, mas tem realmente a possibilidade boa de ter um bom, para não falar excelente retorno. Eu vou abrir o gráfico de 4 horas, na verdade o gráfico de 1 hora, para terminar de explicar essa minha leitura. Vou fechar agora o contrário, aqui ele continua mostrando a divergência, mas aqui não é tão importante. Eu tenho uma linha de baixa que foi destruída agora nesse último viés, e aí eu posso montar aqui o seguinte. Eu posso falar que aqui foi um movimento comprador, e o gráfico me permite falar isso. Esta linha aqui foi uma linha compradora. Eu vou abrir até a retração Fibonacci. E o mercado não conseguiu ainda quebrar essa mínima. Então, 28,8 é uma mínima forte no mercado. Teria que quebrar, ainda quebrar com uma boa quantidade de volume para realmente fazer um fundo novo. Por enquanto, não foi feito. Por enquanto, eu fico fora. E aqui, mercado de 1 hora vendido. Gráfico de 1 hora, o mercado corrigiu 618, está agora nessa região de 618. E para ter uma boa probabilidade do mercado subir, nós teremos que realmente superar esse topo duplo na região de 35,3. Então, o que ocorre agora, teria que ter uma extensão Fibonacci. Então, aqui a extensão Fibonacci. E aqui na mínima. Então, pegar aqui o ponteiro para ficar melhor. Essa operação da extensão Fibonacci é quem pode mostrar uma eventual compra lá na frente. Então, como é que eu vou operar agora? Uma bela ideia de operação é compra stop. É aquilo. Não temos que ficar no mercado direto. Vamos ter que nos preparar para algumas entradas. Primeira compra stop, na minha opinião, é a compra na quebra desse doji aqui. Então, 32, máxima 32.700 é uma eventual compra que eu tenho. E aí, 32.700, compra stop. E alvo, 33.400. Aqui é o meu primeiro alvo, 33.400, 32,7 entrada. É a entrada que eu tenho, o alvo inicial 33,4
ainda tem um alvo final, aí vai ter que fazer aquele todo o cálculo de risco-retorno, mas o último alvo, 36,7. Isso aqui é uma compra imaginando a formação de pivô de alta. É um viés bom para trabalhar essa compra, imaginando um viés de alta. É a mão que eu poderia entrar melhor no mercado, porque agora eu não entro, agora eu fico somente de olho. Essa compra aí seria a melhor com a mão que eu tenho compradora, no gráfico de 1 hora. E para venda também eu não entraria agora. Para venda também eu não entro no mercado agora, mas deixo a venda stop na mínima desse movimento. Então, o que acontece? Esse movimento aqui teve a mínima em 30,170. Venda stop 30,170. É uma venda que eu vou ter. Então, já deixo aqui marcado a mínima. E eu vou alertar para uma outra operação de venda que pode ocorrer no gráfico de 15 minutos. Então, tomar cuidado com isso aqui. Gráfico de 15 minutos. Olha aqui o mercado tentando fazer um pivô. E gráfico de 15 minutos para esse sábado é o gráfico do dia. Então, para quem gosta de scalp e operações curtíssimas, é o gráfico do dia de hoje. É isto aqui. Mercado fazendo um fractal nele. Então, repetindo a operação que está naquele gráfico maior, fez uma mínima bem abaixo de 61 e agora fica literalmente perdido. O que acontece? Aqui, esta compra stop é uma compra stop boa, 31,972. E a venda stop aqui é o mesmo ponto. Então, para quem gosta de stop, loss, toma cuidado, porque realmente é um movimento que pode ser stopado. Se você não gosta de stop loss, tem medo de encarar stop loss, pula fora disso daqui, porque realmente isso aqui é um convite ao stop loss. Mas uma compra aqui, stop, deixando um stop loss nessa região de 31,540 é uma boa. E uma operação até que, na minha opinião, na venda no scalp seria mais tranquila, seria a venda scalp 30,170. Então, fechando aqui 4 operações que eu vou ficar de olho, 2 no curtíssimo prazo, 2 para o médio e longo prazo, 2 compras, 2 vendas. Lembrando mais uma vez, a gente passa aqui respondendo a grande maioria das perguntas. Será que o Bitcoin sobe, Bitcoin desce? Hoje, convido para entrar no nosso reality, no Take Profit, que é justamente essa pergunta que nós estamos fazendo lá. Confere o vídeo do reality, entra lá no grupo e bons estudos, boas operações.